Muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Muita novidade. Segue o vídeo aí então. E nos últimos anos, quase sempre isso tem acontecido aonde? Na Sociedade Esportiva Palmeiras. E é para a academia do Palmeiras que a gente vai agora com Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti, meu amigo! Tá aqui, é? Ah, na minha direita. Não na minha esquerda, não na minha direita. Ah, aqui, ó, na minha frente, Vinícius Nicoletti. Que vai nos dizer na abertura deste F360 se Vitor Roque é sonho ou realidade. Bom dia, Vinícius! Fala, Plihal, bom dia pra você, abraço pro Donk, Rodrigo, fã de esportes. Se tem alguém que não tá economizando os presentes de Natal, tá aqui, ó, presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que o Palmeiras caminha por um maior investimento na contratação de jogadores da história do clube e do futebol brasileiro. Hoje, a previsão da chegada do Paulinho aqui na Academia de Futebol para realizar exames médicos e depois ele deve ser apresentado entre o Natal e o Ano Novo. Já está tudo acertado com o Atlético, 2 jogadores do Palmeiras vão para o Galo, o Gabriel Menino e também o Patrick, que é o jogador da base, nem estreou na equipe profissional, então tá tudo certo, o investimento aí na casa dos 115 milhões de reais, mais esses 2 jogadores indo para o Galo. Palmeiras também fez proposta, apresentou um projeto para a contratação do Andréas Pereira e esse negócio também está em andamento, é bem provável que aconteça, porque o Andréas Pereira se interessou demais do projeto do Palmeiras e ele pode ser um novo reforço, ele está tentando convencer o Fulham da Inglaterra a aceitar essa negociação, essa oferta do Palmeiras, então pode ser aí o 3º jogador a chegar para a próxima temporada. Não é a situação do Vitor Roque como você perguntou. A gente deu essa notícia no meio do ano. O Palmeiras tentou a contratação por empréstimo do Vitor Roque, ele estava em baixa no Barcelona, era uma contratação de 1 ano de empréstimo, ele jogaria o Mundial, fez todo um projeto para ele, o Barcelona aceitou esse projeto, mas a ideia do Vitor Roque era continuar jogando na Europa, por isso ele aceitou a proposta do Betis. Hoje ele é o vice-artilheiro do Betis, jogador que está em destaque no seu clube e ele tem empréstimo até o meio do ano. Palmeiras agora tentando uma contratação em definitivo do Vitor Roque. Isso é bem difícil que aconteça nesse início de temporada, mas pode acontecer no meio do ano. Se o Barcelona chegar no acordo com o Barcelona, convencer o Vitor Roque, ele chegaria no meio do ano. E aí a preocupação, dá para jogar o Mundial de Clubes? Dá para jogar, porque ele chegaria no final de maio, teria aí 2, 3 semanas de preparação antes do Mundial de Clubes, seria um reforço importante do Palmeiras, mas é essa a situação, o jogador já mostrou interesse em permanecer na Europa, e isso dificilmente vai mudar no meio do ano, mas é uma esperança, é uma cartada a mais do Palmeiras para a próxima temporada. Se não fechar com o Vitor Roque, outras opções, uma delas já sondou a situação do Brenner, jogador revelado aqui do lado, no São Paulo, passou pelo Fluminense e o Palmeiras acompanha de perto a situação do jogador que está na Udinese da Itália. E outros nomes também surgem aqui no Palmeiras. Já sondou a situação do Matheus Pereira, não fez proposta, sondou a situação do Vila Sante, um volante do Grêmio e agora do Bernabéi. O Palmeiras acompanha bem de perto a situação do Bernabéi, que está emprestado para o Internacional, foi bola de prata do Campeonato Brasileiro, ele está emprestado pelo Celtic da Escócia até o final do ano. O Internacional tem prioridade de compra, tem que pagar algo em torno de 5 milhões de euros. Fez um investimento caro no Borré, pagou 6 milhões e meio num atacante. Será que iria investir 5 milhões de euros num lateral esquerdo? Se esse negócio não acontecer, porque a prioridade é do Inter, o Palmeiras certamente pode entrar nesse negócio e também fechar a contratação do Bernabéu, lateral esquerdo, que foi destaque do Campeonato Brasileiro. Somando tudo isso, os investimentos do Palmeiras podem ultrapassar 500 milhões de reais, Plihal. Para você ter uma ideia, esse ano 2024, o Palmeiras investiu 190 milhões de reais na contratação de 8 jogadores. Só nos 2 que está trazendo, o Facundo Torres já está fechado e o Paulinho, que vai aparecer na academia nessa segunda-feira, já está na casa dos 190 milhões de reais. Então o Palmeiras abrindo o bolso, aí você pode dizer, mas tem fair play financeiro, a Leila já reclamou disso, mas o Conselho do Palmeiras aprovou aí a receita de que 1 bilhão de reais
no ano de 2025. Por isso, o Palmeiras vai forte no mercado, vai em busca de contratações. E uma curiosidade, Plihal, 93, 94, o Palmeiras fez aquele esquadrão com a Parmalat, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, e investiu para trazer Edilson, Edmundo, Zinho, Mazinho, Antônio Carlos, Roberto Carlos, algo em torno que seria equivalente hoje a 60 milhões de reais. Como o futebol mudou, Plihal, mas o certo é que o Palmeiras vai forte no mercado para 2025. Mudou demais, tá louco. Ótimo trabalho para você aí no restante do dia. Eu sei que hoje você vai parar cedo também. Normal, dia 23 de dezembro, ninguém vai cobrar que você fique até a noite aí na frente da Academia de Futebol do Palmeiras. Tá ótimo, mas de qualquer maneira, qualquer novidade, o canal tá totalmente aberto para você. 60 milhões de reais, ele falou, né? Investimento de 93. Bom, hoje em dia você não contrataria nem o reserva do lateral esquerdo com esse valor. Levando em consideração que o Bernabéu custa 5 milhões de euros, o Internacional está tendo dificuldade para conseguir esse dinheiro e contratar o jogador em definitivo, não viria talvez para ser titular do Palmeiras, afinal de contas o Piquerez é um ótimo jogador, também um ótimo lateral esquerdo. Mas quem acusa tia Leila de ser muquirana vai queimar a língua pelo jeito, hein, Bubu? Não, acho que até demorou para ela fazer esse investimento. A gente pode falar nessa época do ano, né, quando os clubes fecham o balanço, né, apontam superávit ou déficit, e a maioria, boa parte dos clubes grandes do Brasil, apresentam déficit, e aí como é que você vai investir? Vai contratar sendo que você está no vermelho. Não é o caso do Palmeiras. Nesse ano de 24 que está terminando, o Palmeiras teve aproximadamente 200 milhões de superávit. Então, aí você já pensa, já tem 200 milhões para gastar. O Palmeiras hoje é um time com um estádio muito rentável, autossustentável, fatura muito com jogo e com shows, bilheteria de todas as formas. O Palmeiras tem, aparentemente ainda, o maior patrocínio do Brasil. A camisa do Palmeiras está muito valorizada. Inclusive, há esse momento da Leila, talvez, tirar a empresa dela e colocar uma casa de apostas, me parece. Praticamente certo isso. Então, você imagina, já eram o maior patrocínio do Brasil. Se você vai trocar, sinal de que vai entrar ainda mais dinheiro. A base do Palmeiras, para mim, é a melhor do país. Se transformou nos últimos anos numa máquina de títulos. E olha o quanto de dinheiro que o Palmeiras faturou. Só com a venda do Endrick e do Estevão. Né? São os dois grandes destaques jovens do futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Com a venda desses 2 jogadores, o Palmeiras paga todos esses reforços que estão chegando, que ainda podem chegar. Então, eu sou muito conservador na minha vida pessoal com dinheiro. Né? Eu aprendi com a minha família, só compra o que você pode comprar. Você tem dinheiro? Vai lá e compra. Não tem dinheiro? Sonha, espera, acumula dinheiro, compra. O Palmeiras tem isso. O problema é quando dirigente irresponsável começa a gastar dinheiro e contratar sem ter isso na conta. Ou ficar tentando arrumar parceiro que é suspeito, que é complicado, não sei como é que vai ser, compra e vai, não seja o que Deus quiser. Né? Se der certo, quem sabe com sorte, lá no futuro eu pago, ou a próxima gestão, ou o próximo presidente paga. Não me parece o caso da Leila, sempre foi muito coerente com isso. Ela mudou até o discurso dela, que ela sempre falou, né, da responsabilidade que ela tinha como presidente, e eu acredito que ela só está fazendo esse investimento alto e recorde para o Palmeiras e o futebol brasileiro porque ela tem condição. O Palmeiras se preparou, né, até antes da Leila, né, desde o começo, com o Paulo Nobre ali e tal, para chegar nesse estágio de contratação de clube europeu. Jogador Vitor Roque, Andreas Pereira, os valores que a gente está tratando são de times, no mínimo, de segunda linha da Europa. O Palmeiras já se coloca nesse nível de investimento. Segundo o Nicolete Donk, bom, Paulinho mais do que encaminhado, está praticamente certo, só na dependência de exames médicos e de botar a tinta no papel. O Andreas Pereira com boas possibilidades, eu até imaginava que fosse ser mais difícil essa caminhada, pelo que o Vinícius disse, é algo que o palmeirense pode tratar como realidade, como palpável e muito mais distante. Aí eu acho que é um sonho de uma noite de verão ou de inverno, porque ele só viria no meio do ano, o Vitor Roque. Mas nenhuma dúvida de que o Vitor Roque
cairia como uma luva no time do Palmeiras. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu também entendo perfeitamente que um garoto que acabou de sair, foi para a Europa, é um clube do... E assim, o contexto... Se voltar, dificilmente retorna para lá, né? Exato. E assim, ele tá falando... Ainda ele tá falando de um jogador que foi emprestado pelo Barcelona, ainda num momento que ele não era aproveitado pelo Xavi. O Flick, o técnico atual, falou, olha, em nenhum momento a gente está descartando o Vitor Roque. Então acho que ele tem projeção. Então acho que seria muito mais nesse sentido. Mas de qualquer forma, nomes como o Paulinho, que tem 24 anos, o Andreas Pereira... O Andreas Pereira, ele tem jogado num nível muito alto na Premier League. Você pega hoje, estatisticamente falando, ele é um dos 10 jogadores que mais criam chances em toda a Premier League. Na temporada passada ele esteve entre os 5 melhores. Então, e tem 29 anos. Então, o jogador ainda com uma idade estaria no auge técnico. Então, o Palmeiras conseguir ter essa força é algo muito significativo. Eu tô com o Bubu em relação à questão do investimento. Se a gente for questionar a questão de fair play financeiro do Palmeiras por conta disso, você tem pelo menos uns 10 clubes para se questionar antes no futebol brasileiro. Acho que o Palmeiras criou uma gordura muito por conta do seu ótimo planejamento. A questão é que a Leila, durante esse ano, botou muito o dedo na ferida em relação a fair play financeiro, né? Ah, sim. Outros. Mas ainda assim eu vejo um Palmeiras muito bem estruturado, por tudo questão do estádio, de calendário, um Mundial que também vai render muita fonte de receita, as vendas dos jogadores da base. Então acho que o time também acaba, com algumas saídas, deve também dar uma bela enxugada em folha salarial. Isso acho que acaba permitindo esse tipo de contratação. Mas mostra um Palmeiras para ser protagonista. A gente se acostumou com o Palmeiras protagonista no futebol brasileiro dentro de um sistema onde o Abel era o protagonista. Agora a gente pode, de repente, estar falando de jogadores que venham a ocupar um papel de protagonista vindo de fora. Porque os grandes nomes dos últimos anos que a gente falou do Palmeiras foram jogadores que se criaram craques, ou o termo que você preferir, lá dentro. Sim. Dudu, Rafael Veiga, eles não chegaram com essa... E alguns demorando algum tempo para corresponder, né? Exatamente. Veiga, Scarpa, Zé Rafael, foram jogadores que demoraram mais de uma temporada para mostrar serviço de verdade. E você pega um jogador vindo por esse valor, Andreas Pereira, Paulinho, você vê o Vitor Roque, então, é um perfil diferente, não só pelo dinheiro. Anderson Torcedor já alviverde, Roberto Firmino pode estar no radar do Palmeiras. O atacante brasileiro, ídolo do Liverpool e atualmente no Al Ahly, da Arábia Saudita, é alvo de especulações envolvendo o Verdão. Com uma carreira marcada por conquistas como a Liga dos Campeões e a Premier League, Firmino seria um reforço de peso para o ataque alviverde. Fontes próximas à diretoria indicam que o Palmeiras está avaliando a possibilidade de trazer o craque. Apesar de desafios financeiros, o apelo de voltar ao Brasil em um time estruturado e competitivo pode tornar o Verdão uma escolha atrativa para Firmino. Imagina esse craque jogando ao lado de Dudu, Veiga e Rony? Agora, torcedor, queremos saber a sua opinião. Roberto Firmino no Palmeiras seria o reforço ideal? Comenta aqui embaixo e compartilha suas expectativas. Antes de encerrar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever